firmes Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Graças a Deus, cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Nós estaremos reiniciando o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, agora com a lição de número 2, e que tem por título Abraão, o pai de todos aqueles que têm fé. É o título da lição que nós estaremos meditando para a Escola Bíblica Dominical. O texto áureo que nós temos está em Gênesis, capítulo de número 15, que é propriamente o texto que nós haveremos de estar estudando. E diz assim, Gênesis, capítulo de número 15, o verso de número 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Este é o nosso texto áureo relacionado à lição de hoje. Está bem? Temos agora também uma leitura bíblica em classe, que é muito importante, os irmãos, ter a Bíblia em mãos, para que nós possamos estar acompanhando. Será do capítulo de número 15, versos 1 a 6, onde está escrito assim. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Verso 5. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E o verso 6, que foi o que nós lemos no texto áureo, e creu ele, e foi-lhe imputado isto por justiça. Graças a Deus. Esta, então, irmãos, é a continuação das nossas lições para a Escola Bíblica Dominical, mais precisamente os patriarcas. E primeiro, estudando a vida, o comportamento, a fé, a confiança deste personagem bíblico para nós, chamado Abrão, que também depois Deus lhe mudou o nome para Abraão. Isso é muito importante nós não nos esquecermos. Para a lição de hoje, nós temos um outro ato de fé e de confiança em Deus, da parte de Abrão, ainda que não deixando de estar com Deus num diálogo sobre algumas questões relacionadas à sua própria vida e também às promessas de Deus. As irmãos notem bem, na introdução, nós temos o seguinte escrito. Na lição de hoje, vamos aprender como Deus continuou tratando com Abrão com o objetivo de fortalecer a sua fé e seu ânimo, até que o cumprimento das promessas se tornasse realidade. As experiências de Abrão com Deus servem como estímulo para que confiemos mais em Deus e esperemos por sua providência sobrenatural no tempo adequado. Então está aqui. Esta é a lição para hoje, para nós meditarmos. Mais uma oportunidade que Abrão tem de exercitar a sua fé em Deus. Tudo começou lá atrás, naquela lição anterior, que os irmãos lembrem-se que nós estivemos meditando nela.
onde eu mencionei um fato importantíssimo que, mesmo sendo outra lição distinta, mas os irmãos podem fazer uso de conteúdos de lições anteriores para harmonizar o assunto. A importância, digo novamente, é de que este Abrão, mesmo estando em uma parentela numerosíssima, foi chamado por Deus, mostrando Deus sua soberania em chamar alguém para um propósito, para um plano e para o cumprimento de promessas. Ele creu, saiu de uma terra idólatra entre os parentes, foi para a terra a qual o Senhor lhe havia prometido, e quando Abrão está ali então, com sua família, Deus novamente aparece para ele, estando ali agora vivendo, cuidando do seu gado, cuidando das plantações, cuidando do seu rebanho, tendo seus afazeres normais dia após dia. Provavelmente dias, semanas e meses se passaram e Deus então aparece para Abrão novamente. E agora lhe faz uma outra promessa. A promessa agora é de uma descendência. Uma descendência. As irmãos notem bem os fatos curiosos que nós temos dentro da própria lição. Abrão primeiramente recebeu o chamado de Deus e saiu. Lá no capítulo de número 11, nós não podemos nos esquecer que está muito bem frisado um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que vocês voltassem lá e observassem. Está escrito assim: no verso de número 29. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor, Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Agora vejam o verso de número 30 do capítulo 11, para nós harmonizarmos junto com o capítulo que estamos estudando agora. O verso 30 diz assim: e Sarai, esposa de Abrão, foi estéril e não tinha filhos. Então, quando é anunciado no capítulo 11 a genealogia de Sem, e mais precisamente na intenção de apresentar Abrão como um personagem principal do chamado de Deus, é dito lá a respeito de sua esposa. E o que é falado? Que Sarai, ela era estéril. Ela não tinha filhos, ou ela não gerava. É a palavra. Isso nos ajuda a entender agora um pouco melhor o capítulo 15, porque Abrão está vivendo a sua vida normal. Ele ouviu a voz de Deus, pela fé ele creu, como disse na lição anterior, quando estive falando com os irmãos, foi um ato de fé, porque Abraão, como fiz lá tirando como um exemplo acerca da vida de Jó, não é? Os meus ouvidos ouviam falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Então volto a essa reflexão. Abrão também passando por essas experiências, e a mesma coisa. Ele está dando atenção à voz de Deus e crendo e confiando, mas chega um dado momento, que é o que nós temos aqui no capítulo 15, que é como que uma incógnita para Abrão, que Deus vem e fala com ele novamente. E o que o Senhor fala com ele? O Senhor diz a ele assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então ele diz: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Então qual era a preocupação de Abrão? Deus lhe fez promessas? Sim. Deus fez promessas a ele que o levaria para uma terra que ele ainda não conhecia? Sim. Deus cumpriu esta promessa conduzindo Abrão pela fé até esta terra, e Deus disse: aqui, nesta terra, eu darei a ti e a tua semente depois de ti. É claro que essa promessa ainda estava muito forte na mente e no coração de Abrão. O tempo se passa, mas irmãos, notem bem, Sara é estéril. Então, Abrão estava olhando, onde está o cumprimento da outra promessa que Deus fez? Ele disse para mim sair da casa da minha família e vir a uma terra que eu ainda não conhecia. A promessa se cumpriu, estou aqui.
Mas agora a outra parte da promessa. Deus disse para mim que a minha descendência seria numerosa e Deus daria esta terra para a minha descendência. Mas, no entanto, agora qual é o questionamento de Abrão para com o Senhor Deus? Senhor, que me hás de dar? Porque eu não tenho filhos. E o herdeiro na minha casa é o Damasceno Eleazar, ou seja, um servo seu, que seria provavelmente o servo mais antigo, seria o herdeiro. Isso na mente, no pensamento de Abrão. Mas o Senhor então confirma novamente a palavra para ele, dizendo no verso de número 4, veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. E diz a ele, sai agora fora da tenda e olha para os céus, e provavelmente seria uma noite muito bonita, e o Senhor disse a ele, quantas estrelas se as pode contar? Assim será a sua descendência, numerosa como as estrelas do céu. Mas, irmãos, considerem que Deus está falando numa dimensão de um nível espiritual muito elevado. Além de uma condição comum de o Abraão homem ou de Sarai mulher gerar uma criança, Deus estava falando com ele acerca de uma condição de origem espiritual muito além de qualquer coisa. Por isso, dentro da promessa, está escrito no verso 6, e creu ele no Senhor e foi isso imputado por justiça. Dentro da nossa consideração, na própria lição, nós temos aqui a confirmação de Deus, da promessa. No primeiro parágrafo, logo no início, está escrito, logo após os primeiros passos de fé do patriarca Abrão, Deus torna a falar com ele a fim de encorajá-lo e de confirmar a promessa divina proferida ainda em Ur dos Caldeus. Cada palavra e sinal da parte do Senhor serviam para alimentar a fé de Abrão e sustentar seu ânimo ao longo de sua peregrinação. Então está aí. Seria essa uma maneira também que nós poderíamos considerar com os irmãos desse cuidado de Deus que Ele tem para conosco. Existe algo que nós, mais uma vez digo, devemos fazer. Tomar os ensinos bíblicos e os fatos, os acontecimentos, as experiências dos homens e mulheres de Deus e tentar extrair algo de ensino para nós. Mas notem bem, o cuidado e o amor de Deus para com Abrão. Deus lhe fez uma promessa, os dias vão passando. O coração fraco e a mente fraca, muitas das vezes, de um homem natural, ele é tendencioso a, às vezes, esmorecer. E Abraão, numa preocupação, provavelmente em muitos pensamentos, mas como será o cumprimento da segunda promessa se minha esposa não gera filhos? Mas notem bem, são preocupações e preocupações que surgem conosco mesmo. Muitas das vezes nós indagamos, nós questionamos dentro de nós, nós perguntamos para Deus, mas o Senhor ele é tão amoroso que Ele se encarrega de ir falando conosco de uma maneira, de outra, uma hora aqui, outra ali, através da sua palavra, através de acontecimentos que nos ocorrem. E tudo isso com a seguinte finalidade, não deixar que nós venhamos a sucumbir na fé, na confiança nas suas promessas a favor de cada um de nós. E isso haveria de se cumprir. As irmãos notem bem que é o que nós temos aqui no capítulo de número 15. Esta expressão do verso de número 6, e creu ele no Senhor, e foi-lhe isso imputado por justiça. Ele creu. Embora, irmãos, notem bem, o fato na íntegra ainda não havia ocorrido. Ou seja, Sarai continua estéril. Deus fala com ele de novo e o reanima na fé. E o que Abrão faz? Ele crê, como que dizendo, está bem, Senhor. Se o Senhor está dizendo, eu creio em Ti, eu confio em Ti. Ainda que eu não estou contemplando o milagre, ainda que eu não estou vendo a promessa cumprida, mas eu creio que o Senhor é poderoso para cumpri-la na minha vida. É o que nós temos agora em Gênesis capítulo de número 16. Dentro do mesmo assunto bíblico, nós temos assim, no capítulo 16, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar.
Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então está aqui. Qual foi a ideia que teve Sarai? De, através de sua serva, dando a entender que isso seria uma forma de fazer com que o cumprimento da promessa de Deus se tornasse uma realização. Viesse Abrão a ter filhos. Mas não era este o plano do Senhor. Aí nós temos a continuação do verso de número 5, depois que isso sucede. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Então isso que faz parte, irmãos, da história bíblica. O que eu quero salientar com os irmãos? Nós vemos agora um episódio que já é uma reflexão da fraqueza de Abrão e também de Sarai. Ainda que seja um pouco difícil de se falar sobre este assunto ou defini-lo, mas nós vemos pela palavra de Deus que isso não estava nos planos do Senhor, não é? Mas para Sarai, qual foi a ideia? Foi o que ela disse para Abrão: toma a minha serva e ela vai gerar filhos em meu lugar, como que sendo o filho dela mesma. Mas não era este o plano e o propósito de Deus. E a maior prova disso é que este acontecimento trouxe muito aborrecimento, muito transtorno, muitos problemas, tanto na vida de Sarai quanto na vida de Agar. Ainda está escrito aqui, no verso de número 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Está aqui. Referindo-se agora a Agar, o fato havia acontecido, e Agar gerou a Ismael. Mas Ismael era o filho da promessa? Não era o filho da promessa. Aí é quando nós entramos no capítulo de número 17 agora, um pouco mais avante na nossa lição, no capítulo de número 17, onde nós temos a seguinte consideração: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo. O meu concerto contigo é, e serás o pai de multidões, de muitas nações. Não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Verso de número 8. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Então está aqui. Deus confirma novamente no capítulo de número 17 a promessa a Abrão. Então os irmãos notem bem que o fato de Deus vir falar com Abrão novamente é esse ponto que eu gostaria de ressaltar. Embora houve uma ideia em Sarai em fazer aquilo que era na própria força da carne, na própria natureza humana, em tentar antecipar o cumprimento de uma promessa na qual Deus havia feito, ou seja, a impaciência, não é? Ela resulta em muitas imaginações,
mas no entanto trouxe tanto aborrecimento. Por quê? Porque então agora Agar está gerando um filho. E Sarai se sente menosprezada pela sua serva porque agora ela está gerando o filho do seu marido. Ela se aborrece por ser a sua senhora e a despede e manda embora. Sarai sai a ermo pelo deserto, não é? Depois despedida por sua senhora, debaixo de uma luta, de uma aflição, mas o anjo do Senhor fala com Agar e, no entanto, os irmãos notem bem quanto trabalho trouxe tudo isso, tanto para Sarai quanto para Abrão. Porque é claro que o coração de Abrão, é impossível nós não acreditarmos nisso. Veio muito desgosto e tristeza por saber que um filho seu estava sendo agora tirado dali, de sua casa, não é? Do lugar onde eles estavam, e mandado embora junto com sua mãe, Agar, pelo deserto afora. Então isso trouxe muito aborrecimento. E agora o fato de Deus vir e falar com Abrão novamente, nos mostra dentro da palavra de Deus que todo aquele plano que Sarai teve, é claro que jamais aquilo estaria dentro de uma vontade de Deus. Aquilo foi uma atitude antecipada de Sarai, não é? E Abrão consentiu, mas no entanto ainda não era o cumprimento da promessa de Deus. Este cumprimento agora nós temos aqui no capítulo de número 18, é onde o Senhor fala com Abrão novamente. Quando diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam junto em pé a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra. E verso 6 diz: e Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E então está escrito também no verso de número 8: e tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, e estavam em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. E disseram: onde está a tua mulher Sara? E ele disse: eis está na tenda. E ele disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abrão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido? E sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abrão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Verso 14: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, e por este tempo da vida Sara terá um filho. Então Deus renova a promessa novamente para Abrão, que agora é Abraão. E o que nós temos aqui, conforme a palavra de Deus? Que Deus vem, Ele renova esta promessa, mas, no entanto, a palavra do Senhor nos informa que a Sara já havia cessado o costume das mulheres, ou seja, Sara já havia envelhecido. E se Sara já, quanto mais Abraão, que também já era da idade de 100 anos. 1 século, praticamente, estava Abraão. Mas, no entanto, Deus disse que Sara haveria de gerar. E isso se cumpriu. E nós temos uma palavra em Romanos, que nós vamos ler, muito próximos de finalizar este assunto, como uma referência bíblica em Romanos capítulo de número 4. Romanos, capítulo de número 4. Nós temos aqui a expressão do verso de número 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai
de todos. Como está escrito, por Pai de muitas nações o constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E ainda agora o verso 18 e o último verso, ou também o 19, diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, de que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E o 19? E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então nós vamos finalizar, irmãos, com uma consideração neste ponto da palavra de Deus em Romanos capítulo de número 4. Qual é a palavra de Paulo? Em esperança, Abraão creu contra a esperança. Então as promessas de Deus iam sendo reafirmadas. Mas ao longo do tempo, o que diz a palavra? Abraão envelheceu. E Sara também envelheceu. Ou seja, segundo o costume natural dos seres humanos, eles viam impossibilidade de gerar. Então o que vinha na mente de Abraão? Mas e agora? Deus havia me feito uma promessa lá atrás, de que a minha descendência seria numerosa. Mas, no entanto, até agora eu não tenho filho nenhum que tenha realmente sendo gerado de mim e de Sara, minha esposa. Ele já velho, conforme a expressão de Paulo em Romanos capítulo 4, tendo o seu próprio corpo já amortecido, ou seja, um corpo que não teria mais condições de gerar, nem muito menos Sara, que também era velha. Então, os irmãos, notem bem. Antes, estamos finalizando, mas observem que linda é a instrução da palavra. Antes, Sara era estéril somente. Abraão estava no seu vigor. Mas, no entanto, o tempo se passou e agora o que nós vemos? Nós vemos os dois, segundo a palavra de Deus, impossibilitados de gerar um filho. Mas, no entanto, Deus realiza um milagre tão extraordinário que mesmo o tempo passando e Abraão enfrentando esta luta no seu interior de precisar crer em Deus, no milagre, no poder de Deus, Deus assim o faz. Deus faz com que Abraão e Sara, eles tenham um filho. E o nome do filho é Isaque. Nasce Isaque, o filho da promessa. E finalizando aqui, conforme a expressão, o qual em esperança creu contra a esperança. É porque anteriormente era uma esperança comum. Nos notem bem. Em esperança creu contra. O que seria essa palavra contra? Parece uma palavra negativa. Não é. É que, no entanto, antes a esperança era uma esperança comum. Era uma esperança que, conforme a naturalidade do casamento e o relacionamento entre Abraão e Sarai, se Deus fizesse o milagre em Sarai, gerariam filhos. Mas, no entanto, agora, nem Abraão, nem Sarai, ou nem Sara, poderiam gerar filhos. Mas em esperança ele creu contra a esperança. E Deus cumpriu a promessa. Isso nos mostra que todos aqueles que são a descendência de Abraão pela fé são gerados segundo a promessa, para uma obra muito maior. O que Deus está pretendendo deixar de nós nesta lição, para nós nesta lição, é a obra da salvação. E assim nós agradecemos a Deus mais esta oportunidade e já estamos finalizando esta lição. E os irmãos, tendo material, meditem, leiam a palavra de Deus, leiam o capítulo 15, leiam Romanos capítulo de número 4. E assim que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Não desanime.